galera enquanto isso, vai mandando o link pra geral, no grupo da igreja, aquilo que vocês sabem que eu falo sempre. Muito obrigada por estarem aqui. Hoje vocês estão vendo que a gente está num estúdio diferente, né? Eu tenho uma novidade, mas eu vou falar somente no final do podcast. Então, a senhora estranhar um pouco aí, quando você estiver entrando, a gente está com os microfones aqui diferentes, né? Só o nome do podcast que não mudou ainda. Ainda não, nem vai mudar, né? Já é nossa identidade. Mas vai convidando aí a galera, hoje o assunto tá sensacional. A gente vai falar um pouco sobre tempo também, mas você sabe que às vezes o assunto vai para outra dimensão, é uma conversa mesmo. Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, é o Pastor Maurício. Para os mais íntimos, Pastor Mau Mau. Mal, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Vou deixar você se apresentar um pouquinho, né, para quem te conhece ainda. Eu só não sei para onde eu olho. Eu vou olhar para você, para você, a Brenda Gabriela. Gabriela. Kathleen, mano. Não, eu sei, mas aqui, Maria Gabriela. Ah, tá, entendi. Tá difícil. Bom, eu sou o pastor Maurício, sou membro da PIB Nova Aliança, pastor dos jovens. A coisa mais difícil, né, ser pastorear jovens. Ah, mas nossos jovens são anjos. São perfeitos. E é um prazer estar aqui. A gente que agradece você ter aceitado o convite, foi muito bom, né? A gente já queria te trazer. E temos uma novidade, mas eu vou falar só no final. Então, Mal, muito obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. A gente tem muitos assuntos assim relevantes que eu gostaria de falar com você, porque eu acho que você fala muito bem sobre muitos assuntos. Você é uma pessoa que explica as coisas direito. Então, ele é nosso professor da IBD, professor aqui da PIB, Nova Aliança da IBD também, eu falando com você, mas é daqui também, então é muito bom te escutar, porque você explica alguns assuntos muito bem, assim, a gente consegue tirar nossas dúvidas. Só que um assunto que você deixou, assim, com asterisco, você falou, vou falar sobre um dia, quando der na telha, eu vou falar. Só que aí você não imaginava que teria um podcast, e que eu chamaria justamente para falar sobre isso, que é sobre tempo. A gente sabe algumas preciosidades que existem nessa questão do tempo, né? Eu estava escutando um pastor falar e ele falou assim, cara, muita gente acha que ter dinheiro é você ter na sua conta milhões, ou você investir naquela... Como que é o nome daquela moeda? Bitcoin, Mas não, cara, hoje em dia acho que pessoas dariam até boa parte do seu dinheiro para ter tempo, porque essa é a moeda mais valiosa que tem hoje em dia. Eu queria que você começasse a desenrolar esse assunto assim pra gente mergulhar nele. Bom, eu gosto de tempo, eu acho que tempo é um assunto que precisa ser falado, né? Eu tô com 41 anos, então não me sinto velho, mas sei que também já não sou mais tão jovem, mas perder tempo me incomoda. Perder tempo é uma coisa que vocês aqui sabem, quem é da igreja aqui sabe. Não gosto nem de dormir. Eu acho que dormir é perda de tempo, então eu gosto de acordar cedo, e nem que seja para assistir uma série, mas ficar dormindo para mim é perda de tempo. Meu tempo... não, ela gosta de dormir. Eu falo que ela vai deixar morrer de fome de manhã ainda. Mas o tempo é uma coisa interessante, assim, porque a Bíblia fala que a vida é um sopro, né? E para vocês que são mais jovens, talvez não pareçam. Quando a gente é jovem, a gente olha para frente e acha que tem a vida inteira. Quando você está com 41, que é o meu caso, né? E aí eu fico pensando até nas pessoas mais velhas, mas quando eu olho para frente e para trás, eu já não sei se eu tenho tanto tempo. E aí eu olho para trás e percebo quanto tempo foi desperdiçado com algumas coisas, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria muita coisa diferente. Mas eu acho que o que eu mais faria diferente é aproveitar mais o tempo, aproveitar mais as pessoas. A gente perde tempo com coisas que são desnecessárias. Com falta de perdão, com falta de cuidado, longe das pessoas que a gente gosta, simplesmente porque a gente escolhe coisas que não têm o mesmo valor. Então eu deixo de estar com as pessoas que eu gosto por uma discussão. Eu deixo de estar num lugar com as pessoas que eu gosto, porque naquele lugar tem alguém que talvez não me agrade, mas todos os outros alguém. Então, essas coisas me incomodam, perder o tempo dessa forma. Então, quando a gente olha para a vida, como um sopro, como a Bíblia fala, e a gente está aqui só por um breve momento, porque depois daqui é a eternidade, né? De um lado ou do outro, mas é a eternidade. Mas esse momento que a gente está aqui, que Deus nos deu aqui, enquanto a gente estiver aqui, ele tem que ser muito bem aproveitado. Então, eu penso que o tempo é mais valioso até do que o dinheiro.
Muitas pessoas, como você disse, têm dinheiro, e se pudesse voltar no tempo, né? E rever pessoas que já perderam, rever coisas que já perderam, passar por momentos que já se foram, o dinheiro não traz as coisas de volta. Então, às vezes, a gente trabalha demais, junta dinheiro demais, e depois tem pouco tempo para usufruir disso. Eu vi uma frase, não vou lembrar de quem é, que diz assim: a diferença entre o rico e o pobre é que o pobre é aquele que fica no seu quintal, na sua casa, na beira da praia, pescando. E o rico é o que junta dinheiro a vida inteira, trabalha a vida inteira, gasta o seu tempo a vida inteira, para no final da vida ficar numa casa em frente a um riacho pescando. Então, nem ao mar, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Mas é mais ou menos isso. A gente quer ter muita coisa para gastar naquilo que a gente pode fazer hoje. Também não é para ficar fazendo hoje tudo que eu quero fazer sem ter uma segurança para o futuro, né? Então, a gente precisa do equilíbrio no tempo. E eu já passei muito por isso. Acho que você fala, quando você fala vocês jovens, a gente vai até falar um pouco disso, de como o jovem pode aproveitar. Tá tudo bem? Como o jovem pode aproveitar esse tempo de uma maneira sábia, porque o jovem acha que tudo é para ontem ou que daqui uns 3 anos vai acontecer, então vou levando, deixa a vida me levar, né? Mas eu já passei muito por essa questão de eu não vou estar num lugar porque uma pessoa vai estar, e aí você acaba perdendo o que Deus tem para você naquele tempo com aquelas pessoas, né? Por uma imaturidade que a gente às vezes tem e por essa questão mesmo, assim. Mas como você vê isso? Porque é importante, por exemplo, quando eu não venho a um culto num domingo, porque eu não quero, eu sempre acho que eu vou perder algo que o Senhor tem para mim naquele tempo. E eu fico em casa, às vezes, sem fazer absolutamente nada, só olhando para a TV. E é um tempo que eu estou gastando inútil, eu acho um tempo assim inútil, sem valor. Talvez eu não esteja dando valor que o tempo mereça. Eu acho que a gente precisa pensar, não sei se a palavra é essa, mas de quantificar as coisas. Né? Não as pessoas, mas as coisas. Né? O tempo. É como se você fosse, fica em casa sem fazer nada. E aí o tempo é inútil. Não, o tempo não é inútil, você só valorizou outras coisas. Então, eu penso que a questão do tempo, para nós, né, e não só para o cristão, mas para todo mundo, é uma questão de quanto você valoriza tudo que está envolvido naquele tempo. Então, se eu deixo de estar num lugar por conta de uma pessoa que me fez mal ou que me trata mal, e eu deixo de estar com as outras pessoas que me fazem bem, eu estou valorizando muito mais aqueles que me tratam mal do que aqueles que me tratam bem. E Cristo não abandonou ninguém, né? Judas trairia e Jesus sabia que ia trair. E mesmo assim ele permaneceu com Judas e com os outros 11. Sim. Então, às vezes a gente precisa olhar, e aí não só o jovem, mas... Eu não gosto muito de falar só o jovem, né? Eu Porque também o não cristão gosto muito. é todo mundo. Mas a gente precisa olhar para a vida e valorizar aquilo que tem valor, né? E acho que foi para você que eu já falei, outros foi para a igreja, não sei. Se importa com quem importa. Quem não importa, não importa. Né? E eu não estou desmerecendo o ser humano. A gente tem pessoas que só quer se aproveitar, só quer nos fazer mal, e dá tudo bem. Deixa eles, é uma coisa deles com Deus. Mas naquele local onde tem aquela pessoa que às vezes te faz mal, existem 30, 40 outras que gostariam de estar com você. E você não abre mão de estar com a pessoa ruim, com a pessoa que te faz mal, com a pessoa que não te agrada. Você abre mão de estar com pessoas que gostariam de estar com você. Então, muitas vezes, você mais valorizar aquele que não merece o valor do que aquele que merece. Então, se você não vem no lugar onde eu estou, né, por conta de outra pessoa, o que eu sinto é, eu sou menos importante do que o outro. Então, a gente precisa pensar nessas coisas. O quanto que o outro é mais importante. Valorizar o que não deve ser valorizado, na verdade. E é engraçado até você pensar nisso, porque a gente começa até a pensar... A intenção é essa, que a gente começa a pensar diferente na questão do tempo, né? De qual o valor que eu dou para essa situação que está acontecendo. Eu estava pensando hoje, quando eu estava separando as coisas sobre o tempo, eu falei assim, cara, parece que todo dia que a gente acorda, parece não, eu acho que se a gente pudesse definir, eu posso definir desse jeito. Todo dia quando a gente acorda, o Senhor deposita 24 horas para você ir lá, e como você vai investir esse tempo, como você vai aproveitar dessas 24 horas que eu tô te dando. E eu acho assim que também a gente está muito... nós temos muita correria de eu vou trabalhar, eu vou estudar, investir no negócio. A gente
gente tá nessa correria, sabe? E aí quando a gente tira um tempo pra assistir uma Netflix, uma série, ou ler um livro, ou ver algumas coisas na internet, no YouTube, que te pode te edificar, a gente acha que tá gastando um tempo inútil. E pra você também é dessa maneira? Não, eu acho que, é que nem eu falei, são valores. E nenhum valor é melhor ou pior. São valores. Então, se você... Existe o culto, por exemplo, como você falou. Estar com pessoas tem um valor. Mas existem momentos que você precisa estar sozinho. Isso não tem problema. Então, não é estar ou não estar no lugar. É a motivação que te faz estar ou não. Então, em alguns momentos, você precisa trabalhar. Você gostaria de estar ali, mas você não pode. Outros momentos, você pode e escolhe não estar. Quando você escolhe não estar, você está escolhendo outra coisa. Né? Dando valor para outra coisa. Então, esse é o problema. E a gente não sabe, na verdade, se Deus deposita 24 horas. A gente depositou o momento que a gente levantou. Até eu completar o dia, a gente não sabe. Né? Mas o quanto a gente tirar um tempo para assistir uma Netflix, para assistir uma série, isso também é importante. Né? Isso também faz parte do seu lazer, do seu descanso. E tá tudo bem. Não tem problema com isso. Mas o tempo, ele passa muito rápido. Ele passa muito rápido. Então, antes de fazer uma escolha, eu preciso pensar o que eu não estou escolhendo. Quando eu não estou escolhendo alguma coisa, porque quando eu escolho Netflix, eu deixo de escolher outras. Quando eu escolho um culto, eu deixo de escolher outros. Né? E aí é importante a gente olhar para nós mesmos, porque se eu escolho demais outras coisas que não as coisas de Deus, será que as coisas de Deus têm tanto valor assim para mim? Entrando um pouco em outra área, a gente vai entrar um pouco, tá, galera, na questão mais espiritual do tempo, o tempo do Senhor. Eu vou falar mais alto? Quer que eu fale mais perto do microfone? Ah, tá. Nessa questão, a gente vai entrar na questão espiritual do tempo de Deus e tudo mais, mas assim, e você fala isso bastante pra mim. Qual o tempo que você tá perdendo de não resolver algum problema e deixando isso pro outro dia? Até porque foi como você falou, a gente acha que tem 24, quando a gente acorda, a gente acha que vai ter 24 horas, mas a gente não sabe. E a gente acha que a gente leva esse pensamento muito raso, né? Sim. Eu não sei se daqui a 1 hora eu vou estar vivo. Então, do mesmo tempo que a gente não faz as coisas muito... Eu vou pedir perdão, eu vou conversar com aquela pessoa, a gente vai se desculpar. A gente também acha que a gente vai ter a vida eterna, né? Então, eu vou viver até os 100 anos, daqui uns 3, 4 anos eu converso com essa pessoa aí, resolvo esse problema e tudo mais. Assim, quando a gente fala na questão do tempo, eu acho que o pior não é quando a gente pensa assim, não sei se eu vou estar vivo daqui 1 hora. Né? Porque se eu estiver vivo daqui 1 hora, tudo bem. Se eu não estiver, tudo bem também. O problema é quando o outro não está. Sabe? Eu fico, vamos supor que eu não vou daqui 1 hora, mas você vá. Uhum. Né? Então, eu abri mão de estar com você, e se eu for, eu não vou ter mais isso aqui para me arrepender. Mas no momento em que eu poderia estar com você e não estou, e eu abro mão de estar com você, e depois você é levado pelo Senhor, eu abri mão de alguém que não está mais ali, e eu fico com a dor. Então, a gente precisa pensar na questão de quantificar as coisas, né? De dar valor para as coisas, nesse sentido. Porque muitas vezes não sou eu que vou, é o outro. E aí, quando o outro vai, eu que fico, eu não vou ter um reencontro com ele. Pelo menos não até a eternidade, mas a nossa vida aqui é curta. Talvez a do outro seja mais curta que a minha. Quando é a minha que vai embora, eu não fico com dor, porque fui eu que fui. Fica a dor pro outro. Mas quando eu abro mão das coisas e é o outro quem vai embora, é o outro quem perde... Quem perde a vida, como que eu fico? Porque eu abri mão e nunca mais vou ter uma chance de ver. Então, essa questão é muito difícil também a gente pensar nessa questão do tempo. Gente, eu acabei de... Tô vendo aqui nos comentários que tá ruim o som, né? A galera falou aqui, a gente vai trocar de microfone rapidinho, tá? 3 minutos no máximo, bem rápido. Mais rápido que isso, o Biga falou. E a gente já volta, né? Vai derrubar a live? Não vai derrubar, vai ficar aí o banner, né? Então espera rapidinho que o assunto tá bom, vai fazendo pergunta.
voltamos, gente. Vai falando aí nos comentários se o som tá bom, que a gente colocou um microfone agora. O nosso microfone vocês já estão acostumados a ver. Vai falando aí no comentário se tá bom, se o som voltou e vai mandando a sua pergunta também, tá? A gente tá falando sobre o tempo e a gente tava nessa conversa agora. O que você tava falando? Eu tava falando que a gente precisa pensar quando a gente abre mão do tempo, não no sentido de eu ter 24 horas ou menos disso, mas quando o outro tem. Porque se eu abro mão de estar com uma pessoa e eu vou embora, meu tempo acaba, tudo bem, eu abri mão e eu que fui embora. Mas quando eu abro mão de estar com alguém que é importante para mim, por qualquer motivo que seja, não importa se é justo ou injusto, se ele vai embora, se Deus recolhe, se Deus leva, e eu fico, eu abri mão por coisas que talvez são muito pequenas, né? Aliás, tudo é pequeno, questão do tempo. Tudo é pequeno. É isso que eu ia te falar agora, eu te perguntar, porque assim, quando a gente olha para uma mágoa, ela parece grande, só que quando a gente olha para o tempo, ela parece pequena, entendeu? Qual a maneira certa de olhar para isso, então? Porque eu acho que a maior dificuldade na questão do tempo e o outro, quando envolve o outro, não você mesmo, é essa questão, porque, por exemplo, eu posso continuar num relacionamento, eu posso, não só de um relacionamento de namoro, mas de amizade também, eu posso continuar investindo nessa amizade, nesse relacionamento, porque eu sei que vai dar certo, mas é só uma fase. Nossa. Mas quando eu olho pra mágoa, parece muito mais difícil, entendeu? A mágoa é difícil porque quem te magoa é a pessoa que você ama. A pessoa que não tem valor para você nunca vai te magoar. Ela pode te irritar, ela pode te incomodar, mas a mágoa, ela sempre vem da pessoa que você ama, da pessoa que você menos espera. E com isso, a gente tem que pensar muito nos exemplos de Cristo. Você perguntou como que a gente lida com isso. Para o ser humano, sempre vai ser difícil. Para quem foi magoado, sempre vai ser difícil. Eu sempre falo que não tenho problema para perdoar. Não tenho. Algumas pessoas são mais fáceis, outras pessoas são mais difíceis, mas eu não tenho problema para perdoar. Eu perdoo muito fácil. Outras pessoas não, porque cada uma tem a sua estrutura. Mas o que me faz ter uma estrutura melhor, talvez, é a questão do perdão, e perdão não é você ser bobo, né? Mas o que me leva a ter uma facilidade para perdoar, além do exemplo do meu pai, que sempre foi uma pessoa que perdoa muito, é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que quem nos magoa são as pessoas que a gente ama. A gente magoou Deus. O ser humano magoou Deus. E o nosso maior exemplo de perdão é Cristo. Então, quem não consegue aprender a perdoar, não estou dizendo que é da noite para o dia, mas é um exercício, só quem não entende o sacrifício de Cristo. Porque as pessoas nos magoam porque nós temos falhas e elas têm falhas. Às vezes nós não merecemos, às vezes nós merecemos, mas Deus nunca merece. Deus nunca merece. E o ser humano entra em conflito com Deus, magoa Deus, né? E mesmo assim ele nos perdoa. Deus não está preocupado se é justo ou se é injusto. Porque se fosse pensar nisso, não perdoaria. Não perdoaria. Então, eu aprendi isso com o pastor Abiezer. Ele falou assim, olha, quem não entende o sacrifício de Cristo, nunca vai aprender a perdoar. Mas quem entendeu do que foi perdoado, entendeu que você estava dentro de um inferno e foi tirado de lá sem merecer, simplesmente porque Deus quis. É para olhar para outro ser humano e falar assim, ele não é pior que eu, porque eu estava no inferno e Deus me tirou de lá. Então, quando a gente pensa no perdão, é preciso lembrar que é difícil porque eu penso em mim. É difícil porque eu penso no meu coração, na minha dor. Mas quando eu penso que eu tenho que as pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo, precisam ver também o perdão de Cristo. Se eu não consigo perdoar um irmão, como que eu posso pregar no mundo que Cristo perdoa? Porque o irmão às vezes estava bravo, estava irritado e talvez ele não controlou o que ele falou. Talvez você mexeu com ele, talvez você não mexeu com ele. Mas se eu não consigo perdoar as pessoas que eu amo, como que eu posso apresentar um Deus que perdoa aquele que não quer o perdão, aquele que não deseja o perdão, que não conhece o que é amor, que não conhece o que é perdão? Então eu não consigo expressar o amor de Cristo se eu não demonstro isso na vida de quem está do meu lado. Né? E pensar na mágoa, fulano magoou e eu gostava tanto dele. Claro que gostava, senão não seria mágoa. Se você gosta mesmo, se você diz que o amor é tão grande, é preciso haver perdão. O relacionamento, ele vai quebrar, é preciso ser tratado, mas o perdão precisa existir. E é bom que seja feito isso no mesmo dia, porque a Bíblia fala assim, não é para dormir com um sol sobre a sua ira. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Porque isso cria raiz de amargura no seu coração. E depois que cria raiz, é difícil para tirar. Não é fácil tirar uma raiz de amargura. Já precisa tomar muito cuidado com o que a gente alimenta no nosso coração.
entrando já nesse versículo que você citou, Mal, eu não era assim, mas eu acho que eu aprendi a ser um pouco assim, de querer resolver as coisas antes de terminar o dia. Mas a gente conversou muito no começo do ano, no ano passado, sobre essa questão. Só que como entender o tempo do outro? Porque às vezes eu posso ter isso no meu coração e a outra pessoa não. E aí? Vai ter conflito, porque às vezes eu vou querer resolver e a outra pessoa não. Então, a Bíblia fala que quem resolve é quem está certo. Se você não resolve, se você não vai atrás, é você que está errado. Porque, se o seu irmão pecar contra você, vai você e resolve. Vai você e pede perdão. Então, assim, se o outro te magoou, não é para você esperar ele vir. Sabe? E Paulo vai ensinar pra gente levar o prejuízo. Sabe? Por que vocês vai querer ir lá fora resolver o problema de vocês? Fica com o prejuízo. Sabe? Então, a questão da maturidade, e aí é de cada um, né? Faz com que, se você se acha tão maduro, né? Um cristão fala, ele que me magoou, ele que foi o incrédulo, né? Porque eu não fiz nada. Então a ordem é para você. É para você. Se a ordem não é para você, você errou. Então você deveria ir só por ter errado. Mas se você acha que você não errou, você tem que ser espiritual. Paulo fala assim, olha, vocês que são espirituais, suportem que são menos espirituais. Cuidem dos que são menos espirituais. Então, no momento em que o outro pecou contra você, o outro te fez mal, o outro te magoou, é você que tem que ir. Isso é legal porque, assim, numa briga, se você perguntar para um lado quem está certo e depois para o outro, sempre ele vai estar certo. O lado que você perguntar vai estar certo. Eu brigo com você, aí o pastor vem conversar com a gente, você vai falar assim, o Mal falou isso, falou aquilo, eu não merecia. Você vier para mim, eu falei porque ela fez isso. Então, na visão de quem está sendo perguntado, sempre é o outro que está com problema. E isso, Deus é perfeito. Eu falo sempre que Deus pega a gente na curva. Porque Deus, eu acho que Deus pensa assim, quando eu perguntar para os dois, um vai acusar o outro. Então, em vez de falar assim, quem acusou pede perdão, eu falo, quem foi maltratado pede perdão. O problema é que nós dois achamos que nós somos maltratados. Então, nós dois deveríamos pedir perdão. Uau. Então, a gente precisa pensar nessa situação. A questão do perdão não é porque o outro me magoou, não é porque é porque eu estava certo. E se eu achar que eu estou errado, eu tenho mais obrigação ainda de ir. Né? Agora, quando eu acho que eu estou certo, aí eu tenho que ir porque é a ordem de Cristo. Uau, incrível. A gente entrou na linha do perdão, né, gente? Tá vendo? Eu falei que ia entrar no assunto... Mas você perguntou do tempo do outro, né? É uma questão assim, a Bíblia é muito legal nisso, porque ela fala assim, aquele que é mais espiritual, cuide do menos espiritual. Mas esse aquele que cuide, não é só assim, olha, você é mais espiritual, você cuida dele. É se você acha que você é mais espiritual. Então a gente tem que cuidar da nossa vida, porque assim, o outro, eu posso achar que o outro não é espiritual. Né? Porque ele não veio, porque ele fez, porque ele falou. Então, no momento em que na minha cabeça, e vocês falaram de julgamento em algumas das lives aqui, alguém citou o julgamento. A gente julga muito. Acho que foi na live da menina que falou sobre as mulheres aqui. Da Bárbara. Falando sobre julgar. E a gente julga muito. Mesmo não querendo, você julga. O outro fez, o outro me fez, o outro me feriu. E eu preciso entender que se o outro me feriu, ele não está no tempo de maturidade que eu gostaria que ele estivesse. Mas se eu consigo fazer esse juízo de valor, é porque eu estou no tempo. Se eu acho que o outro não é tão maduro e tão espiritual, eu estou no tempo de ser maduro espiritual. E o maduro espiritual é aquele que vai e que pede perdão, mesmo não tendo que pedir perdão. Porque é isso que ele ensina. Assuma o prejuízo. Leve o prejuízo. Então, o tempo do outro não é importante. O tempo do outro é dele, é ele com Deus, é Deus que vai tratar. O nosso tempo comigo, porque eu sou responsável por mim. Então, a única coisa que importa do tempo do outro para mim é a minha paciência, a minha longanimidade para esperar que ele amadureça, para que eu trabalhe para que ele amadureça, que é o que a Bíblia diz de suportar uns aos outros em amor, né? De carregar no ombro um ao outro em amor. Então, quando eu penso no tempo do outro, ele não amadureceu, se ele não amadureceu é porque você se acha mais que ele. Então, carrega ele. Isso é difícil. Difícil. Isso é difícil. Mas Cristo fez, né? Isso que era uma das coisas que eu tinha separado aqui. Porque a gente pode olhar para o Senhor e copiar a questão do tempo, ser igual a Cristo. E isso é uma maneira clara. A gente acha que algumas coisas que estão escritas na Bíblia é impossível de fazer. Mas o perdão é um mandamento, né? A gente conversa muito sobre isso. Mas, Mal, eu queria entrar em outra linha de pensamento sobre o tempo agora. Existe o tempo do Senhor, eu não sei o nome exato. Ontem eu estava lendo um texto clássico, se eu não me engano, de Mateus, João, que é quando Jesus vai até a Lázaro, né, para ressuscitar depois de 4 dias, e a questão do tempo. É um texto que o pessoal usa, eu estava vendo na internet, o pessoal usa bastante para pregar em cima do tempo do Senhor e o nosso tempo.
que existe 2 nomes diferentes, que é o tempo que o Senhor trabalha, o nosso tempo? O nosso tempo é o Cronos, Cronos. que é de cronologia, de cronômetro, né? É o tempo que a gente tem no relógio. Sim. E de Deus é o Kairos, que é o tempo do Senhor que não está limitado com o nosso tempo de 24 horas e tal. Né? São coisas totalmente diferentes. E isso não limita Deus, né? O fato de nós pensarmos o tempo, nós falar o tempo de Deus, né? Mas para nós, nosso tempo aqui é curto. Né? A Bíblia fala que a nossa vida é um sopro. Para Deus, o tempo não tem limite. Deus não está limitado pelo tempo. Então, qualquer hora para Ele é agora. Por isso que uma das coisas que eu estava lendo ontem foi me trazer na memória que o Senhor, ele trabalha na sua vida num todo. Então, por exemplo, às vezes eu quero as coisas para hoje. Eu falo, Senhor, por que isso não está acontecendo agora? Só que o Senhor já estava lá no meu passado e Ele está no meu futuro. Então, algumas coisas não chegou agora porque Ele sabe o que vai ser o amanhã. Então, o tempo do Senhor é totalmente diferente do meu tempo. E é muito louca essa questão, né? Não? Tem um texto na Bíblia. Não quero falar o nome do profeta, porque eu vou confundir os nomes dos profetas. Se não me engano, é o Eliseu. Que o rei vai lá para prender ele, e aí o rapaz que trabalha com ele, o ajudante dele, fala assim, mas tem vindo o inimigo aí. E ele fala assim, mas olha quanto a gente está a nosso favor. Ele fala assim, mas não estou vendo ninguém. E aí ele ora, e Deus abre a visão, e aí ele vê um monte de anjo lá. Né? Porque a maneira como Deus olha é diferente da nossa. E quando você fala do tempo de Deus, assim, não aconteceu ainda porque... Aconteceu já. Para Deus já aconteceu. Para Deus a sua bênção já foi concluída. Para Deus o agir na sua vida já foi concluído. É que quando a gente olha para essas coisas, a gente olha com o nosso tempo, Sim. com o nosso olhar. E isso é natural, a gente não vai conseguir mudar isso. Essa coisa só se entende pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito. Não adianta a gente falar para quem não crê, para quem não quer, para quem não entende, para quem não busca a Deus, não vai entender. Sabe, a fé é uma coisa muito complicada para quem não é cristão, para quem não passa por algumas dificuldades. Porque você fala assim, como que você consegue esperar algo de Deus sem saber se vai vir? Não, a gente já sabe que vai vir. Quando Paulo escreve assim, olha, a fé, a certeza das coisas que não se veem, né, a prova das coisas que se esperam, e ele fala de esperança, não é uma esperança assim, eu espero que talvez aconteça. É uma coisa que já aconteceu, eu espero receber. Sabe quando você... quando eu era criança, meu pai comprava os presentes pra gente, de Natal, e a gente sabia que meu pai ia dar presente, e sabia que ele comprava antes. Então eu e meu irmão, a gente procurava, né, e achava dentro do guarda-roupa dele os presentes pra gente lá. Mas a gente não podia pegar, tinha que esperar o Natal. Uhum. Então era 20 dias antes pra gente tava lá. Então a nossa esperança não era, será que eu vou receber? A minha esperança não vejo a hora de chegar porque eu vou receber, já tá lá, eu sei que tá lá. Isso é a fé. Então, quando a gente olha para as coisas de Deus, eu não fico preocupado, não devo ficar preocupado se, porque não é a hora, já tá lá, eu sei que tá lá. Eu só estou esperando chegar o dia de receber. Né? O problema é que nesse caminho, a gente quer receber pelas nossas mãos. Né? E muitas vezes a gente não recebe porque a gente quer pegar do guarda-roupa. Deus fala, não chegou a hora ainda. Para você não chegou. Entende que para o pai já chegou, o pai já comprou, o pai já botou o presente lá. Só precisa chegar o dia para você, não é para o pai. Uau. Então a gente tem que ter essa paciência e treinar o nosso coração para isso. Né? De trabalhar essa questão do tempo na nossa vida. E você falando isso simplifica, pelo menos na minha cabeça, muita coisa, que é essa questão do crer também, né? O Senhor já preparou tudo, basta você continuar caminhando e obedecendo, que você já recebeu aquilo que o Senhor te prometeu, né? O problema é saber se Deus que prometeu. Né? Porque a gente fala, Deus me deu a promessa. Como é que você sabe que Deus te deu a promessa? Então, muitas coisas que a gente quer promessa, e a gente não recebe porque não era promessa. Porque não era promessa. E outras coisas a gente acha que não é promessa e é. Então, por exemplo, a gente quer muito, sei lá, uma casa. Né? Mas a gente não compra a casa. Porque a gente fala assim, mas Deus não me deu dinheiro ainda. Se você está trabalhando, se você tem suas contas, você está pagando em dia, você não gasta o dinheiro com o seu aluguel? Você gasta. Então investe isso numa casa. Se você quer um carro, investe isso num carro. O problema é que nós queremos o carro de acordo com o que eu quero. Então, a gente quer um carro hoje. Eu tenho meu carro 1.0 e eu tenho vontade de ter um carro 2.0. Mas a gasolina é quase R$7 não é o que Deus quer agora. E eu posso comprar um carro 2.0, mas eu vou ter problemas financeiros. Então, a gente precisa pensar naquilo que Deus nos dá, Ele vai nos dar. Ele prometeu que se você trabalhar, você vai ter, que se você esperar, você vai receber. A Bíblia fala assim, aquele que bate, se abre. Para aquele que busca, se encontra. É que a gente não crê nisso. Né? A gente espera que as coisas caiam do céu.
a gente não joga na loteria e espera que a gente ganhe. Isso sim é um milagre, né? A gente espera ganhar no bicho e jogar no bicho. Eu não tô dizendo pra você jogar no bicho. Isso que eu ia falar. Não, eu tô dizendo que é isso que a gente quer. A gente não quer jogar, a gente não joga, a gente não aposta, mas espera sempre que o dinheiro caia. E Deus fala, olha, é do seu suor que você vai comer. E a gente fica, eu tô orando pra Deus abençoar. O que é que abençoa a sua casa? Então vai comprar uma casa. É claro que a Provérbios também vai falar da questão de se programar, né? Não é essa palavra que eu queria. Da prudência. Ser prudente. Né? Então, nós precisamos ser prudentes, mas nós precisamos confiar em Deus. Sabe? Agora, muitas vezes a gente quer as coisas para nós e não para Deus. E é isso que Pedro fala. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pede para usar para vocês. Então, eu quero uma casa. Eu quero que Deus me dê uma casa. Eu oro para Deus me dar uma casa. Aí Deus me dá uma casa, eu fico 24 horas dentro dela, não vou para a igreja, não encontro com os irmãos, e eu abandono Deus pelas casas. Né? Mas é isso que me chamou a atenção no texto ontem que eu estava lendo, porque Jesus fala que ainda não chegou o tempo dele ir até Lázaro, porque o tempo que ele fosse, que ele iria, era para o nome dele ser glorificado. Então é justamente isso, né? Às vezes a gente não recebe porque não chegou, porque talvez a gente vai fazer mau uso e o nome do Senhor não vai ser glorificado, né? Porque a gente quer de acordo com o nosso tempo. E a geração de hoje, dos mais jovens, dos adultos também, mas menos, né? É uma geração muito acelerada. Sim. Né? Os adultos ficaram acelerados por conta das tecnologias. Mas às vezes eu fico pensando assim, né? Eu já falei aqui na igreja que eu tenho muito problema com não responderem as minhas mensagens no WhatsApp. Hoje eu tenho menos. Hoje eu tenho menos. A André é o que mais me irrita, às vezes. Porque você compra o relógio. Você compra o relógio que vibra, você tem um celular novo, e aí você manda mensagem. Vibra o celular, vibra o relógio e ninguém nem olha a mensagem, sabe? Mas antigamente eu ficava muito angustiado. E aí eu tive que, aos poucos, né, ir quebrando isso. Hoje eu já. Hoje você já não responde mensagem. Hoje eu não respondo mensagem. Já deixa no vácuo. Já deixa no vácuo, que é pra treinar o outro também. Pra ninguém ficar ansioso que nem eu. Mas assim, a nossa geração atual, que a gente vive, né? Ela tá muito acelerada. Muito acelerada. Então, se as coisas não acontecerem agora, eu não quero mais. É assim que funciona. Ah, se você não namorar comigo hoje, também não quero mais. Se não for pra comprar uma casa agora, também não quero mais essa. Se não for esse carro, também não quero mais. E a gente esquece que as coisas nunca foram assim. Você vê, você pega de Adão até Cristo, quantos anos se passaram? Pelo menos uns 5, 6 mil anos aí. Né? Então, você tem um período de 5 mil anos, no mínimo aí, um pouquinho mais, do pecado de Adão até o sacrifício de Cristo. Sim. Então, Deus esperou, e Paulo vai dizer que esperou a plenitude do tempo, né? O tempo perfeito de Deus. O tempo em que Cristo podia vir, em que tivesse uma língua onde a gente pudesse entender depois de Cristo, né? Que o grego é fantástico para você entender as coisas, mas foram mais de 5 mil anos no mínimo, 5 mil e poucos anos, quase 6 mil, para Deus enviar Cristo para o sacrifício. Aí já fazem 2021 anos, aí, se a gente contar assim, que Cristo já veio e não voltou. E as pessoas falam, Cristo não vai voltar. Eu falei, só para vir foram quase 6 mil anos. Só para vir aí 6 mil anos. Então ele vai voltar, pode ser mais 6 mil também. Então, né? Se Deus fala, não, vou mandar Cristo bem no meio da história, tem mais aí, pelo menos uns 3 mil, uns 4 mil e poucos anos aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que tá vindo aqui na live e depois a gente voltar para esse assunto ou ir para outro assunto. As perguntas que vem do povo é difícil, porque eles não sabem o tema, a gente não sabe o que sai. A gente não colocou tema, geralmente nunca põe. Olha aí, o meu pastor já me... Mas a gente Fica não coloca mesmo. Não coloca. Mas aí a gente recebeu uma pergunta que acho que estava falando um pouco da sua profissão. Gente, se vocês tiverem assunto ainda sobre tempo, né, se vocês tiverem pergunta ainda sobre a questão do tempo, às vezes você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente que a gente volta no assunto, fala mais. Se você tem dúvida sobre o perdão, vai mandando aí que a gente vai respondendo, tá? Eu vou fazer essa daqui, que eu acho que tem a ver um pouco com a sua profissão, gente. Para quem não sabe, o pastor Maurício é professor de matemática, a matéria adorada por todos os jovens e velhos, senhores de idade. Mas tá falando assim, ó, como você exerce o pastorado na sala de aula das escolas onde é professor? Olha, é uma coisa bem, bem interessante isso daí. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu comecei a trabalhar com 14 anos, e aí
eu lembro que quando eu pedi um emprego lá pro dono da loja, eu falei que eu seria o melhor vendedor. E que quando eu quisesse... E ele não estava contratando ninguém. Ele falou, por que eu devo te contratar? Eu falei, porque você é o melhor funcionário e quando eu quiser sair, o senhor não vai deixar eu sair. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fiz o primeiro ano de faculdade, e no segundo ano já podia dar aula naquela época, né? E eu fui atrás de escola, consegui uma escola, cheguei lá e pedi as contas. E o primeiro aluno que conversou comigo sobre alguma coisa assim de Deus e tal, foi uma menina chamada Sirlene, se não me engano o nome dela. E não foi ela, na verdade, que puxou o assunto. Surgiu um assunto na sala, a gente deu uma opinião lá, mas eu tinha medo de entrar nesse assunto, porque era escola e não podia e tal. E falei. E aí, no outro dia ela falou assim pra mim, professor, eu odeio sua matéria, eu odeio o senhor, não gosto do senhor, não tô afim de falar com o senhor. Não gostei, não gosto da sua aula. Pra quem tá começando no segundo dia, aquilo faz um mal tremendo, né? Mas tudo bem, eu tinha que trabalhar, né? E Ah, continuei. mas já era uma coisa desesperada. Professor de matemática, quem espera que fala, eu É, amo mas. essa... É. Mas foi bem chocante pro seu primeiro dia de aula, o segundo dia de aula, né? E aí, depois de um certo tempo, a gente não ficou amigo, né? Nos primeiros 6 meses. E aí um dia aconteceu uma coisa que ela veio conversar. Ela falou assim, professor, eu sou da Igreja Batista, né? Eu falei, sou. Ela falou, sabe o que é? Eu tô indo na Igreja Batista também. Que meu tio é de lá. Só que minha mãe não gosta de igreja. Então, eu não sei o que eu faço, porque eu pulo a janela, vou pra igreja e depois eu apanho. Quando eu volto em casa, né? E aí, eu conversando com ela nesse dia, eu falei assim, olha, então não pula a janela. Ah, mas eu vou deixar de ir pra igreja? Eu falei, olha, a Bíblia fala que você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Aí fui pra Êxodo, né? Falando dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe e tal. E falei, não sabia como que ela ia reagir. Isso foi numa quinta-feira. Passou a sexta, passou o sábado, domingo, e na segunda ela veio contar. Falou, professor, você não sabe o que aconteceu. No domingo eu me arrumei pra pular a janela, e na hora que eu fui pular, eu lembrei o que o senhor falou. E aí eu não pulei. Voltei pra sala, fui assistir a televisão, e minha mãe olhou pra mim toda arrumada e falou assim, ué, você não vai fugir hoje? Aí ela falou assim, não, mas não vou fugir, porque meu professor é da Igreja Batista, e ele falou que a gente tem que obedecer pai e mãe. Ele mostrou na Bíblia que tem que obedecer pai e mãe. Aí a mãe dela olhou pra ela e falou assim, essa igreja ensina isso? Ensina. Então eu vou me arrumar e nós vamos pra igreja. E aí, isso ela me contou, a gente ficou feliz e tal. E depois de muitos anos, acho que uns 4, 5 anos depois, eu já não dava mais aula pra ela, encontrei com ela num determinado lugar, e ela falou assim pra mim, professor, domingo é o batismo do meu pai. É o último que faltou as batizar na minha casa, e tudo começou quando o senhor me ensinou a não ir pra igreja desobedecendo a minha mãe. Sabe? Então, assim, dentro da escola é muito difícil. Né? A gente encontra um monte de história, um monte de problemas. Então, pastorear dentro da sala, preciso muito cuidado. Principalmente porque a lei não permite algumas coisas. Então, assim, eu não perco a minha aula para falar do evangelho. Mas quando o aluno vem pedir uma oração, mesmo que eu não possa orar com ele na sala, ele sabe que eu vou orar com ele. Eu tive alunos que se converteram e, assim, a gente conversando, não converteu naquele momento, a gente conversando, eles foram para casa, no outro dia ele voltou assim, professor, eu queria entregar minha vida para Cristo. A gente estava conversando ontem no intervalo e eu gostei, eu quero entregar minha vida para Cristo. Então vamos fazer uma oração aqui. A pessoa ficou com vergonha, porque estava na sala de aula. Pastor, mas aqui não é todo mundo. Você tem que entender que para ele não é natural. Então eu chamei uma outra aluna que era crente, falei, fulano, vem cá. Ela quer entregar para Cristo, vai para no banheiro, faz uma oração de entrega. Ela foi, né? E hoje está na Assembleia, e até onde eu sei, né? Hoje eu não dou mais aula para ela, dei aula para ela até o ano passado. Estava na Assembleia, estava bem, e isso é muito difícil. Agora, por ser matemática, né, isso também é muito legal, porque na aula de geometria, que é o que o pessoal menos gosta, né? É impossível não falar de Deus. Impossível, porque embora as pessoas não gostem muito, a geometria é fundamentada em coisas que a gente não consegue provar a existência. Eu não vou falar de matemática aqui, mas só para o pessoal ter a noção do que eu estou falando. Ponto, reto e plano, né? Ponto que forma as figuras, retas e tal, são coisas que não têm definição. Você pega um livro de matemática, vai estar escrito lá assim, ponto, reto e plano não tem definição. São entes primitivos. A gente aceita a existência. Então, como que eu posso dizer para alguém alguém pode dizer para mim, não creio em Deus, porque não sei se Deus existe, você também não sabe que ponto, reto e plano existe, você faz conta com ela. Meu Deus. Então, assim, a gente tem muito desafio, né? Muito desafio. Mas tem muitas bênçãos também. Então, assim, dentro da sala de aula, eu já tive em escolas que eu queria sair e eu não conseguia sair porque eu sei que Deus queria eu ali para trabalhar com algum aluno, com alguma coisa, assim. É bem legal. Qual a experiência mais louca, assim, que você já teve na escola, da questão do pastorado e dessa questão do pastorado mesmo, de Cristo, de ver o senhor agindo, foi essa com essa menina? Essa foi a mais marcante porque foi a primeira, né? Foi a primeira.
eu vi muita coisa. Eu acho que é mais legal, assim, que eu gosto mais. Não que eu não gosto das outras, mas uma que me surpreendeu foi um dia que eu subi do intervalo e eu tava entrando no 9º ano. E aí eu entro primeiro que eles, né? Eu subo antes. E eu tava no intervalo. E aí chegou um, dois, três. Eles não foram pro lugar, eles foram em volta da minha mesa. Eles fizeram uma rodinha ali. Achei até que ia me bater. E eu assim, professor, pode falar que a gente quer ouvir. Eu falei, vocês querem ouvir o quê? Como assim? Não, a gente quer ouvir, a gente quer ver o senhor falar de Cristo hoje aí. Eu falei, gente, eu tenho que dar. Não, hoje você não vai sair aqui sem falar de Cristo. A gente quer entender esse negócio aí. Tem um monte de pergunta. E a gente quer fazer pergunta. E aí eu fiquei uns 5, 10 minutos com eles lá, não lembro quanto, né? Mas eu tive que parar, falei, não, vamos pra aula, que senão eu vou ser processado. Mas isso foi bem legal, assim, saber. Porque a gente não tava falando de nada, né? Sim. Tão distante assim. Mas esse dia foi legal, assim, eu acho que foi bem legal. Mas tem muita coisa, muita Eu história. imagino. E pra você, por essas histórias que você já contou aqui na igreja alguma vez, e por essas histórias de agora, esses testemunhos, eu acredito que é muito de uma forma natural, né? Você nunca impôs, eu vou falar de Cristo às pessoas, os alunos que vieram procurar você. E você se apresentou como pastor? Não, depois de um tempo que eles só descobriram que você era pastor. Sim. Quando eu comecei eu não era pastor. Sim. Mas a gente começava e aí eles tinham muito, assim, falar palavrão em sala, né? E eu brigava muito com eles, né? E como eu não falava, aí eles falavam assim, o senhor é crente? Eu falei, não é possível, o senhor não fala uma palavrão? Eu falei, não, eu falei, sou crente. Né? Aí depois que eu me tornei pastor, eu também não saio falando, eu sou pastor, né? Mas eles perguntam, isso é bem legal. Isso é bem legal. É Assim. porque você já tá com. Você tá com uns alunos já faz um tempo, não? Esse ano não. Esse ano não, porque a pandemia, né? Deu uma quebrada aí. Mas até o ano passado, eu tinha uma turma já há bastante tempo. E aí eles vão se tornando mais íntimos, Vão, né? Eles acabam perguntando. É bem legal porque você percebe assim, que eles procuram muito quando eles precisam de conselhos. Professora, eu não sei o que fazer, já bebi, já usei droga, só que não resolveu. Né? E aí o que eu faço? E eles percebem a diferença. Né? Eu consigo ver assim, que na hora do oba-oba tem outras pessoas. Mas na hora que o negócio aperta, que eles precisam, preciso de um conselho para falar com alguém, eu vou no professor. Não é só eu, tem uns professores crentes também. Sim. Você falou de experiência, eu queria contar uma, se tiver tempo. Claro. Que eu lembrei agora que é muito marcante para mim também. Né? Tem várias marcantes, mas essa também foi legal. É um 6º ano que eu tive, que era terrível. Uma sala terrível. E ninguém gostava de entrar lá. Eu também não gostava. Era uma sala que era perturbada. Uma sala assim, 6º ano, à tarde, na escola do Estado. Quando eu dei aula no Estado, né? Peço a Deus que não preciso voltar mais. Peço a Deus que não preciso voltar mais pra lá. E eu tive um 6º ano que era terrível. Ninguém aguentava entrar lá. E eu falo pros alunos assim, gente, eu preciso pagar a conta, então eu tenho que trabalhar. Né? Então eu vou entrar para dar aula nem que seja sozinho. E esse 6º ano era muito difícil, muito difícil. E um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma oração para vocês, para ver se isso aquieta o coração de vocês, porque não tá dando, não. E eu fiz uma oração naquele dia. Eu não sei se eles se espantaram, o que aconteceu. Eu sei que eles ficaram mais calmos naquele dia, né? E no outro dia, eu entrei, eles já estavam mais calmos assim, na minha aula, não sei se nas outras também. E falei, vamos orar logo pra gente não ter problema hoje de novo. E orei uns 2, 3 dias. No 4º dia, já não orei mais, né? E aí no 5º dia, um aluno fazendo, você não vai orar? Porque quando você ora, a sala fica tão boa. Já tava acostumado. E aí, isso foi no 2º bimestre. E eu passei dali até o final do ano, né? Porque eles pediam. Eu esperava eles pedirem. Eu nunca falei, vamos orar. Só no começo, eu vou orar pra Deus. Mas assim, na verdade, você não fala porque eu vou orar crendo, né? Eu falei, gente, eu vou ter que orar, porque eu acho que não tá dando, não. Né? E depois aquele 6º ano, foi comigo até o final do ano, e todos os dias eles pediam pra orar, pra começar a aula. Então, teve alunos que se converteram, teve alunos que não se converteram, mas eu vi muita mudança na turma, assim. E eles sempre te respeitam, porque assim, quando eu era da escola, eu sempre vi essa questão do professor respeitar o aluno, porque o aluno fala mais, né? Eu sou de religião tal, eu sou da religião tal, porque eles estão entre eles, são amigos, expõem mais. Mas você percebia esse retorno também desse respeito, de você respeitar os alunos independente da religião que eles são, e eles te respeitam pela sua religião, ainda mais você sendo pastor. Eu acho que eu nunca tive um professor pastor, muito menos na faculdade. Mas acho que eu nunca tive um pastor. Eu nunca tive problema com nenhuma religião, né? Tive, assim, muita piada, né? Muita brincadeira. Teve
tive alunos que falavam pra mim, professor, vou fazer uma macumba pra você. Mas ele nem era do candomblé, nem era de nada. Eu disse, não, vou fazer uma macumba pra ver se pega. Você falei, se quiser ajuda lá pra depenar a galinha, tamo junto. Né? Mas era com amigos. Você não pode brincar com todo mundo, né? Assim, tem alunos que você sabe que não vai levar na esportiva, então você não brinca, né? Às vezes ele brinca com você e você leva de boa, né? Mas se você for brincar, ele não vai gostar. Então tem que ter muita sabedoria pra isso. Né? É bem difícil, mas como eu bagunço muito em sala, né? A minha irmã, ela fala que quem me conhece na igreja não me conhece na escola. Fala, você na escola é outra pessoa. Você dá risada, você vê que, gente, mas na escola, na igreja eu sou tão sério assim. Eu acho que os jovens me conhecem mais do que os irmãos mais velhos. Mas na escola, eu falo assim, matemática já é chato. Pro aluno, pelo menos, né? Já é chato. Se matemática é chato, é cansativo, se o professor também for muito chato e muito cansativo, não vai render. Não vai render. Então, eu sei as músicas que eles cantam, eu sei as besteiras que eles falam, eu sei o que eles assistem, eu assisto as coisas que eles assistem, né? Pra poder conversar com eles. Então, eu escuto muito noticiário, então eles falam, você viu isso? Vi. E aí eu entro no assunto, entendeu? Então eu consigo muito amizade com os alunos. O que eu acho mais difícil hoje é porque, assim, você pega um terceiro ano, que hoje tem aqui 15, 16 anos, né? Aí amanhã você pega outro terceiro ano com 15, 16 anos, todo terceiro ano vai ter 15, 16 anos. E quando eu comecei a dar aula eu tinha 19, que era muito perto. Né? Caraca, então hoje eu tenho 41 e eles continuam com 15 e 16 anos. Então eu já não tenho mais o mesmo vigor que eles, assim. Embora eles falam que eu bagunço mais que eles. Que eu falo que eu posso fazer bullying, eles não. Né? Mas eu não faço bullying com eles, né? Senão a direção vem atrás de mim. Mas eu brinco muito em sala de aula. Então isso me dá muito respeito com eles. Porque eu tive uma sala, que eu não vou dizer onde que foi, que eles fizeram uma arruaça lá e eu sempre defendi eles. Quando tava certo, tava errado, tava errado. E se tivesse que defender, eles defendia. E um dia eles inventaram de botar fogo nas cortinas. E por acaso chegou no meu ouvido, né? Eu entrei na sala, tranquei a porta, sentei com eles e falei assim, olha, eu sempre defendi vocês. E eu acho que até a briga de vocês é justa. Mas a maneira que vocês querem fazer tá errado. Ah, mas isso, aquilo, outro, não. Eu quero que vocês saibam claramente que se tacar fogo na cortina, eu sei quem está com isqueiro, eu sei quem está com isso, com isso, com isso. Então, ou me entrega, dessa vez eu vou fazer lá da escola. E aí eles me entregaram. Me entregaram, não queimaram. Também, depois de pressionar na secretaria para falar quem foi, eu falei, não vou dizer quem foi. Isso também gera um respeito, uma admiração, talvez até da secretaria pelo professor, né? Porque quando o professor ele é amigo dos alunos, ele entende mais os alunos e tem uma visão diferente na hora de te apresentar isso para secretaria? Secretaria, diretoria. Secretaria, diretoria, né? Tem. E aí acaba tendo esse retorno. A diretoria também dá um voto de confiança pro professor para conversar com os alunos na sala de aula. Né? Nesse sexto ano que eu falei que era terrível, que a gente orava junto, tinha uma menina lá que chamava Maria. E ela também não gostava de matemática, eu odiava. Ela, professor, não tenho nada com o senhor, mas eu não gosto da sua matéria, eu acho o senhor muito chato, tem muito isso, muito aquilo. E ela ficava fora das minhas aulas, né? Ficava no corredor e tal. Ia de vez em quando. E um dia um aluno falou que eu tinha xingado ele. Mas essa menina que ficava pra fora de aula nunca levava advertência, porque quando não era aula que eu não gostava, que eu ficava pra fora da sala, ou era diretoria e levava uma convocação. Então, eu não sei, porque tinha inspetor, o inspetor pegava, mas não sei como que fazia lá. Eu sempre falei assim, os seus problemas são seus. Eu falava assim pra eles. O inspetor provavelmente era a tia dela. Eu não sei. Eu sempre falo assim pra eles, ó, entre eu e você tiver que tomar bronca, que seja você. Né? Então, dificilmente eu ponho o aluno pra fora da sala de aula. Quando eu tenho que pôr, a direção já sabe que passou dos limites. Porque eu suporto muita coisa. Né? Mas essa menina ela não me suportava. Ela falava que eu não te suporto. E aí um dia um aluno falou que eu tinha xingado ele. Eu tinha dado bronca nele, mas eu não tinha xingado ele. E falou que tinha falado um monte de palavrão pra ele. E ela, por acaso, estava na secretaria nessa hora. Né? E aí ela pediu licença e falou assim pra diretora. Falou, dona fulana, a senhora sabe que eu não curto o professor Maurício, né? Não sei, não sei o que. Você viu? Eu falei, vi. Mas assim, isso aí ele jamais falaria. Ele jamais trataria um aluno assim. E não quer dizer que eu nunca tenha tratado mal um aluno. Né? Eu acho que o que mais me dá um pouco de liberdade com eles, já teve momentos em que eu tratei mal o aluno. Né? Mas do mesmo jeito que eu tratei mal, eu nunca tive vergonha. Não é que eu não tive vergonha, eu nunca me preocupei em pedir perdão. Né? Porque vergonha a gente tem. Né? Eu tive uma aluna, há uns 2 anos atrás, eu estava explicando matéria para um aluno, ele estava com dúvida, e aí eu dava um exemplo para ele me responder, e ela respondia em cima. Não deixava ele pensar. E eu pedi para ela umas 3, 4 vezes para ela ficar quieta. Deixa ele responder. E na 4ª ou 5ª vez, eu sei que eu dei uma bronca nela muito dura, né? Mas se for pra atrapalhar, fica na sua casa. Você vem aqui fazer o quê? Só pra me encher o saco, né? E eu percebi que ela ficou mal, né? Mas na hora eu não falei nada. Eu tava muito irritado e assim, eu percebi, mas também deixei pra lá.
e fui embora. Mas à noite eu não dormi. Não dormi. Aí no outro dia eu fui lá, não tinha aula na aula dela, pedi licença pro professor que estava lá e fui pedir desculpa para ela, né? E aí, depois ela me procurou, depois eu falei, nossa, professor, achei muito legal, mas por que você me chamou lá fora para me pedir desculpa, né? Por que foi na frente de todo mundo? Eu falei, porque quando eu gritei com você, quando eu falei o que eu tinha para falar, certo ou errado, eu falei na frente de todo mundo. E você passou a vergonha de tomar bronca na frente de todo mundo. Então eu preciso passar a vergonha de pedir desculpa na frente de todo mundo. Então isso ganha muito os alunos também. Eu brinco muito, eu ajudo muito o que eu puder ajudar, só não ajudo com dinheiro. É uma das coisas que eu ia te perguntar, se você tem dinheiro. Brincadeira. Não tem. Quem tem é minha mulher. O que... Deve ter, porque gasta pra garoto. Não, brincadeira, não gasta não. Deixa você... É brincadeira. Deixa você morrer de fome de manhã. O que é questão do ministério, não só do ministério, mas da sua caminhada cristã, que forjou no seu caráter, assim, que você entende que é essencial na sua vida profissional? Eu acho que é a humanidade. Assim, eu sempre gostei muito de ensinar. Desde na escola, assim, matemática. Né? Geografia não desce. Mas geografia é inútil. Mas matemática eu sempre me dei bem, assim, para ajudar os colegas. Matemática, física, até química um pouquinho, embora eu não goste de química. História eu curto bastante. Mas eu acho que a humanidade de você cuidar de pessoas é muito importante, sabe? Assim, dentro da escola, eu tenho alunos, assim, que a gente não tem ideia de coisas que eles passam em casa. Então eu ouço muita história. Eu tenho alunos que sentam comigo na escada às vezes e falam assim, eu queria que você fosse meu pai. Eu falo, gente, mas eu tô tão chato como pai, você não tem noção. Né? Outro fala assim pra mim, nossa, professor, nunca ninguém cuidou de mim assim, mesmo sabendo que eu tô errado. Então essas coisas é o que mais me faz bem, assim, sabe? Saber que eu pude ajudar alguém. Eu sei que eu não consigo ajudar todo mundo, né? Eu acho que o maior prazer que eu tive até hoje em ajudar alguém, né? Foi uma menina que eu não vou dizer o nome dela, não sei se eu posso dizer, né? Ela era aluna minha no 6º ano, e ela ia reprovar de ano, e aí eu fui conversar com ela, perdi acho que uma semana de intervalo, e ela falou, eu sou burra, eu sou isso, aquilo. Eu sentei com ela e falei, olha, ninguém é burro, né? E eu vou te ajudar. E aí ela passou, com muita dificuldade, mas passou. E depois de muitos anos, assim, isso foi no 6º ano, quando foi no 9º ano eu já não dava aula para ela. E teve um dia dos professores, e aí os alunos gravaram o vídeo dos professores, ela não estava no vídeo, ela não gravou o vídeo. E aí depois um dia passou as homenagens, teve uma Olimpíada de Matemática, e eu estava aplicando a prova numa sala e ela fez a prova em outra sala. Quando ela passou, fazia muito tempo que a gente não se via. Ela veio, me abraçou, me deu um beijo, e falou, fica bem, fica com Deus, e foi embora. Acabou a Olimpíada, foi embora. O coordenador me chamou assim, mas você sabe quem é essa menina? Eu falei, eu sei, ela veio me abraçar, né? Ela falou assim, mas ela me contou uma história, e eu acho que é você, mas eu não tenho certeza. Porque ela foi gravar o vídeo, e eu tenho o vídeo. Né? Ele falou, eu queria que você assistisse o vídeo. E me dissesse, é você, porque ela não sabia se ia falar ou não, acabou não falando. E no vídeo ela agradece os professores e tudo assim, mas eu queria falar de um professor que quando eu ia desistir de tudo, ele sentou comigo no intervalo, uma semana no intervalo dele não foi comer, para falar que eu tinha condições de aprender. E hoje ela é minha amiga, ela manda, agora nem tanto que ela se formou, né? Mas até esse tempo todo, ela mandava às vezes as notas dela de matemática, né? Professor, eu consegui de novo, tirava 10, mandava, assim, o senhor foi um pai para mim, assim, sabe? O senhor sentou comigo quando minha mãe não acreditou, quando as pessoas que estavam do meu lado não acreditou, e o senhor sentou e falou que eu tinha condições de passar, e eu passei e aprendi a estudar. Então essa foi a coisa mais satisfatória que eu tive na minha vida, assim, sabe? De ajudar as pessoas. O ministério, para mim, é isso, é cuidar de pessoas. E eu gosto de fazer essas perguntas, comecei a fazer essas perguntas para o nosso convidado, porque a gente também teve uma conversa dessa com o Yuri, né? E como a gente consegue trazer o nosso ministério para a nossa profissão, na verdade, não o nosso ministério, quem nós somos em Cristo, né? Como propagar esse evangelho de uma forma não imposta, mas de uma forma natural. Às vezes a pessoa acaba te dando essa liberdade, você começa a ter essa sensibilidade, talvez. Não sei se é a palavra certa, né? Mas a gente tem outra pergunta da live que vai para outro assunto. Eu falei, não vou perguntar isso pro Maurício, mas fizeram uma pergunta na live que é como foi o seu encontro pessoal com Jesus? A minha conversão, né? Isso. Bom, eu cresci na igreja. Cresci na igreja não, né? Quando meu pai se converteu, eu tinha 8 anos. Então, de 8 anos pra frente, eu cresci na igreja. E fui até ali uns 11 anos, mais ou menos, né? E eu não lembro bem da minha infância, assim, na igreja. Lembro de alguns flashes, mas
Né? As pessoas falavam, você já falava na igreja, você já falava isso. Eu não lembro das coisas que eu falava até os 11 anos, né? Tudo, né? Então, eu cresci, sempre gostei muito de ler a Bíblia, sempre achava muito intrigante, né? Minha cabeça já era de exatas, então para mim era muito conflito com a ciência, e isso foi muito difícil. Com 11 anos, eu não cheguei a me desviar da igreja, falar, foi pro mundo, não fui. Mas aconteceu um problema na igreja, aquilo me chateou, e eu acabei não indo mais na igreja que eu estava, que era o Jaraguá. E comecei numa outra denominação, por conta da minha avó e tal, e fiquei lá por uns 3 Que anos. denominação? Na presbiteriana. Ah. Entendeu? E aí, como eu lia muito a Bíblia, entrava em conflito com as doutrinas da Batista, e eu fiquei nem lá e nem cá, né? Mas sempre gostava muito da Bíblia, né? Então a gente acha que a gente é crente, né? Quando a gente se converte depois de adulto, você levanta a mão, você sabe o dia que você se converteu, né? E no meu caso foi uma coisa natural. Mas quando eu tinha 13 anos, que eu estava no primeiro ano do ensino médio, 13 anos? Uns 13 para 14 anos, eu acho. 14 anos, sei lá. Tava no primeiro ano do ensino médio, eu lembro. E a gente tava na sala, tinha mais um menino que era da Brasil para Cristo, mas que também tava nem lá nem cá, e falando sobre de Deus, de Bíblia e tal. E aí eu soltei uma assim, eu acho que eu não acredito muito, não. Porque o pessoal fala muito do diabo, eu nunca vi o diabo e não sei o quê. E a gente ficou falando disso, né? E aí eu fiquei assim, mas o diabo não existe, eu nunca vi o diabo, não sei o quê. E se ele existe, por que ele não aparece aqui? E aí veio uma menina do fundo, que nem era amiga nossa. Ai, que susto, achei que era o diabo. Não, já veio depois. E assim, aí ela chegou no nosso grupinho e falou assim, não chama não que ele aparece. Eu falei, então que ele apareça. Ela falou, então ele vai aparecer pra você. E naquele dia a gente saiu mais... menina. E naquele dia a gente saiu mais cedo da escola, né? E era noite que a gente estudava. Então tava tudo escuro. Então tava eu e esse meu amigo na frente, que era da Brasil para Cristo, e tinha um grupinho uns 4, 5 alunos atrás, né? E a gente tava indo embora pra casa, e de longe vinha uma moça muito bonita, né? E um molecão de 12, de 13, 14 anos, vê a mulher bonita, né? Longe da igreja ainda, se dentro da igreja o menino já olha, né? A gente olhou pra menina de longe, né? E falou, nossa, moça bonita, não sei o quê, e a gente comentou. Mas na hora que ela passou pela gente, ela não parou, ela só cruzou com a gente, né? E ela ria muito alto. Então ela deu uma gargalhada muito alto, e a gente começou a entender. Só quando ela cruzou com a gente, ela só falou assim, tá me chamando por quê? Que horror! E aquilo, assim, a gente congelou e demos no pira, né? Tá a gente vendo? saímos correndo. Ver a menina bonita na rua, aí... Não, a gente saiu correndo. Porque assim, a gente olhou pra trás e ela continuou rindo e foi uma sensação muito ruim. Ai, que E horror. aconteceu outras coisas que eu não vou contar, porque senão o pessoal não dorme em casa. E aí eu fui pra casa, cheguei em casa com dor de barriga, fui pro banheiro. Minha mãe falou assim, o que aconteceu que você tá pálido? Eu falei, mãe, nada, me deixa em paz. E aquilo me fez muito mal. Não queria ver a menina bonita tão cedo. E aí eu fiquei muito mal. Naquele dia eu falei, mano, o diabo existe. Ai, que horror. E aí eu voltei pra igreja, né? Mas tinha os conflitos ainda. Mas ali, eu falava assim, eu não tive encontro com Deus ali, eu tive encontro com o capeta ali, né? E aquilo começou a me perturbar. E aí o pessoal, como eu era adolescente, falou, tem o DEPAC, né? Tem o DEPAC. E me chamaram para ir pro DEPAC, eu não queria ir pro DEPAC, porque eu não gostava do DEPAC. E aí eu fui pro DEPAC. Naquele domingo eu fui de tanto que Qual me era o atormentaram. ano? Foi, Olha, quem pergunta é... foi 1900 mesmo, deixa eu ver. Eu tava com uns 13 anos. 92, eu acho. 92, 93. E aí eu fui pro DEPAC, na central do Itaim. Não me lembro quem pregou, lembro quem dirigia era o Camarão. E vocês não conhecem, vocês são muito novinhos. E aí o pessoal tocou lá a banda do DEPAC, não sei se chamava DEPAC Music, também não lembro. Mas quem cantou era o Ricardinho. O Ricardinho, ele foi pro Jaraguá depois, é meu amigo. E ele era fanho, né? Eu brincava de assim, você falava memuia, né? E ele cantando, você conhece? Não sei, deixa ele, eu espero que ele esteja assistindo. Mas ele cantou aquele dia, né? A música Ele Exaltado, e eu não ouvi ele cantar fanho. Mas eu olhava para aqueles meninos que eu já conhecia, né? Da igreja e de outras igrejas, e eu vi uma coisa diferente que eu nunca tinha visto. Eu conhecia a vida de cada um deles, sabe? Eles eram pessoas que tinham problemas mais do que eu, tinham famílias às vezes menos estruturadas do que a minha, e eles tinham uma alegria que eu nunca tinha visto, em lugar nenhum. Talvez eu não tenha percebido, mas naquele dia que eu olhei pra cara daqueles meninos, eu olhei pro Ricardinho, ele era fanho, né? Sabe? E cantando lá com uma alegria, eu falei, o cara é fanho, o cara consegue cantar lá, não tem vergonha de cantar, né? E aí eu olhei o pessoal tocando e falei, nossa, eu não tenho essa alegria. E do meu lado tinha um menino chamado Eduardo, que ele era do Maia, hoje ele tá em Santa Catarina, e acho que é Santa Catarina que ele tá. Tenho o contato dele, ele sabe disso, eu falei isso pra ele. E falar agora, alguns anos, um ano atrás, eu acho que falei pra ele. Eu nunca tive o prazer de falar isso pra ele. Ele estava do meu lado, ele já se conhecia, né, nos DEPACs. E aí ele falou assim, você não quer aceitar Jesus?
Falei, quero. A gente orou ali, ele orou comigo. E aquele dia foi o dia que encontrei Jesus. Não foi porque o pastor mandou levantar a mão. À noite eu levantei a mão quando o pastor fez o apelo lá. Eu fui confirmar. Mas a minha entrega para Cristo foi no DEPAC, quando eu vi que os meninos tinham uma coisa que eu não tinha. Que apesar de todas as dificuldades que eles tinham e que eu não tinha, eles tinham algo diferente, sabe? Assim, eles tinham... eu sabia que os problemas não estavam resolvidos, sabia que eles tinham mais problemas do que eu, mas a alegria que eles tinham era de alguém que tinha encontrado algo que eu não tinha. E aí foi o dia e aí eu sabia que era Cristo, né? Tanto que eu ouvi falar de Cristo. Mas não é possível, eu não sou crente. E aquele dia eu fiz minha oração de entrega, e aquele dia eu passei a ter essas coisas na minha vida. Assim. Incrível. Gente, acho que não tem mais algum... Já tá indo pro final, né, Vigari? Vigari já tá corta. Gente, se você tiver alguma pergunta ainda, vai mandando aí. As meninas vão me mandar que se tiver. Mas, Mal, foi incrível, assim. Acho que a gente conseguiu pautar muitos assuntos que eu queria. A questão do tempo também. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu amo conversar com você, sabe disso. A gente tem muito ainda sobre para conversar. A maturidade, quem sabe, né? Mas obrigada mesmo. Eu que agradeço, é legal estar aqui. Assim, embora eu não goste muito da minha cara na internet, vai que as pessoas que eu devo aparecem aí. Não, eu não posso ficar devendo. Pede o Pix, gente. Não, Pix só se for com cashback, né? Que eu vi a pergunta. Não, mas eu que agradeço, fico feliz. Se precisar, eu tô aí, dentro dos horários de trabalho. Né? Muito obrigado. E que Deus abençoe o pessoal que tá aí na live, que tá assistindo, que teve paciência para esperar. Obrigada, gente, é verdade. Muito obrigada você que acompanhou. A gente, desde a primeira live, hoje a gente tá na 10ª live. Uhul! Glória a Deus por isso. Tá nesse? Mas eu tenho uma notícia, uma novidade. No começo vai parecer ruim, mas depois você vai ver que é boa. Esse é o nosso último episódio da série Deus de Live. Que triste, né, gente? A gente vai dar uma pausa aí de umas 2, 3 semanas. Vocês viram que a gente tá com... Vocês viram que a gente tá estudando, a gente traz algumas coisas novas, novo cenário, a gente vai aprimorar, a gente vai trazer mais tecnologia, mais... conforto para todos vocês, para os nossos convidados. A gente quer sentar, fazer uma reunião de melhora. Então a gente vai dar uma pausa. O Maurício foi o nosso último convidado dessa série, né? Mas a gente vai voltar, tá vendo como é uma novidade boa? Talvez outra apresentadora, quem sabe, né? Fica a dica aí. Mas se você tem alguma sugestão, como que fala? Que você fala depois que aconteceu tudo? Gente, deixa eu te falar. Feedback? Isso! Como eu esqueci a palavra. Se você tem algum feedback, manda na nossa DM, que a gente tá lendo tudo, a gente tá tentando encaixar o que é bom. Então, muito obrigada por acompanhar. Eu sou muito grata pelo Deus de Live, pela vida do Lucas, do Samuel, da Paloma, da Gleice, do Kevin, eles estão atrás das câmeras, são os que correm de um lado pro outro para fazer isso acontecer. Muito obrigada a você que acompanhou todos os episódios, que está lá escrito no nosso YouTube, no canal no YouTube. E até a próxima, galera, tá bom? Muito obrigada por vocês assistirem. Continue acompanhando as nossas redes sociais, que vai vir mais novidade aí, tá bom? Então, muito obrigado. Quero agradecer desde já. E até a próxima, quem sabe, né? Mas pra gente encerrar, eu vou fazer a pergunta pro Maurício. A última pergunta de todos os convidados, que é: se hoje fosse seu último dia, o que você gostaria de deixar de lição para as outras pessoas? Eu quis deixar o perdão. Perdão, eu acho que é o que falta muito. Quando a gente aprender a perdoar, a vida vai ficar mais leve, o tempo vai ser muito melhor aproveitado e a gente vai ter menos dores no nosso coração. O perdão, com o perdão você alcança um monte de coisa. A primeira delas é a paz entre você e Deus. Assim. É o que eu quis deixar. Na minha lápide, quando eu morrer, eu quero que escreve já foi. Já foi. É o que eu quero que escreve na minha lápide. Mas... eu tô toda concentrada no assunto muito sério aí. Mas é sério. É sério. E que cante o hino da Sepultura Saiu. Que eu não conheço, vou ter que aprender. Eu não vou cantar aqui. Mas o perdão, deixa o perdão. Se o dia que eu morrer, assim,
E que alguém for lembrar de mim, eu queria que lembrasse assim, o mal ensinou a perdoar. E já saiba o que você ensinou, viu? Me ensinou muito Que bom. sobre o perdão. Que bom. Obrigada. Era o que eu mais queria. Obrigada, gente. Beijos. Acompanha a gente no YouTube, tá bom? Tchau, tchau, galera.